Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Lando Norris, que renovou seu contrato com a McLaren e anunciou numa entrevista lá porque ele decidiu renovar. E perguntaram e questionaram ele sobre a questão de por que não ir para a Red Bull. Ele só tinha contrato até 2025 e é notório como que o Helmut Marko gosta dele. Eu não acho que eles desperdiçariam a chance de contratá-lo, visto que o Verstappen sempre fica falando de aposentadoria, de deixar o esporte lá em 2027. Eu só acredito vendo mesmo, né? Mas de qualquer maneira o Pérez está sob pressão e de qualquer maneira também a gente vê toda hora alfinetadas do senhor Lando Norris contra o Sérgio Pérez, né? Fica criticando os desempenhos dele. Eu acho uma coisa muito feia de se fazer, né? De você ficar falando do outro piloto, do que está acontecendo, né? Inclusive naquele GP de Abu Dhabi, que os dois acabaram se tocando, e a FIA fez aquela palhaçada da punição de 5 segundos, né? Ele ficou lá criticando o jeito do Pérez ultrapassar, sendo que ele deixou a porta aberta, e aí na hora que ele viu que o carro ultrapassou, ele jogou o carro para cima, né? Para mim, aquilo ali é muito mais culpa do Norris do que propriamente do Pérez. Ah, o Pérez estendeu a freada. Gente, isso é corrida, é o que você faz. Ah, ele atrapalhou a tangência do Norris, né? É assim que funciona, gente. Essas pessoas viram o Hamilton ultrapassar em 2008? É assim que você faz. O Schumacher fazia assim, o Senna fazia assim. Ah, você não tem que se preocupar com a tangência do cara, você tem que preocupar em ultrapassar. E ele conseguiu concluir a curva dentro da pista, não fez nada de errado, né? A FIA, hoje que ela é anti-automobilismo, está punindo qualquer chatice, né? Agora, a questão que a gente coloca é simples, né? O Norris é um piloto que me parece ter completamente medo de enfrentar o Verstappen, e essa entrevista só confirma o que a gente estava vendo na pista. Porque assim, ele faz uma grande temporada em 2023 em termos de resultados, muitos pódios, conseguiu poles, ele correu bem, mas toda vez que ele tinha uma oportunidade de peitar o Max Verstappen, ele não fazia. E eu acho que isso que é o grande problema. Ele não fecha a porta, ele literalmente deixa a janela aberta. Eu vou pegar aqui os dois exemplos mais notórios, o GP do Brasil e, é claro, o GP da Inglaterra, porque ali onde a McLaren mostra ali sua força, consegue brigar lá na frente, ele toma a liderança logo de cara, na primeira oportunidade que o Verstappen tem para passar, ele passa. E sabe o que me frustra? O Norris consegue acompanhar o ritmo do Verstappen, ele está ali próximo, o ritmo de corrida da McLaren era muito forte, ele literalmente não quis se defender, entende? Dava para se defender, dava para andar com ritmo forte e ele não quis. Ele podia até segurar o Verstappen, por quê? Ele podia desgastar os pneus dele, forçar ele a cometer um erro, mas não, ele literalmente deixou o Verstappen ultrapassar. Ele podia ter jogado por dentro, mas não fez. Isso me foi muito frustrante, né? Porque por mais que ele tenha ali um desempenho muito forte, um ritmo de corrida interessante, na hora que ele teve a chance para vencer uma corrida ali, ou pelo menos brigar por ela, dificultar o trabalho, ele não fez. Olha o Leclerc, por exemplo, em 2021 com a Ferrari. Ele estava fazendo uma vida muito dura para o Lewis Hamilton. O Leclerc, quando ele teve uma chance para brigar pela vitória, ele segurou a posição do jeito que deu, entende? E a gente vê, por exemplo, muitos outros pilotos que tiveram nessa oportunidade e fizeram de tudo para segurar, né? Então, eu acho que está faltando aquele sangue no olho, e se você não tem coragem de enfrentar o Max Verstappen, você não vai ganhar dele, entende? E assim, a gente sabe que você ter dois pilotos de um nível parecido, né, o que estão andando próximos na mesma equipe, normalmente só dá problema. É só lembrar aqui de Alan Prost e Senna, mas para mim o exemplo mais recente e que ilustra muito bem isso, Mark Webber e Sebastian Vettel. Não são pilotos nem do mesmo nível, mas o Mark Webber conseguiu se encaixar bem com aquele carro em 2010, ainda com aqueles pneus Bridgestone. Quando veio a Pirelli, o Webber começou a se complicar um pouco mais, né? Não se relacionou tão bem àqueles novos pneus. Mas a questão é, o Mark Webber em 2010 ele estava andando forte o suficiente para vencer o Vettel. E assim, teve toques entre os dois. E eles se bateram lá na Turquia, aquele incidente ficou famoso, né? Os dois acabaram por sua relação, mas eu elogio o Webber por uma coisa, ele teve personalidade, ele lutou. Ele não deixou ali o Vettel tomar a equipe para ele naquele momento. Ele falou, eu vou querer lutar por esse título. Ele viu a oportunidade e o fez. Imagina se ele tivesse medo do Sebastian Vettel, que era o piloto preferido da equipe e tudo isso, que ainda tinha isso. O Vettel recebia as atualizações antes, era o piloto favorito da equipe, quase nunca teve condição de igualdade entre o australiano e o alemão, mas ele quis lutar. Eu gosto de pilotos com personalidade, mesmo que nem sempre eles sejam grandes gênios. Não é o caso, é o caso do Webber. Não era um grande gênio, mas era um piloto de personalidade e quando viu a oportunidade tentou. O próprio Pérez é isso também. As pessoas podem criticar muito ele, que ele vem fazendo na Red Bull. 2023 dele foi ruim. Eu não acho o 2022 ruim, eu acho que ele fez bons desempenhos por lá. Mas a questão é, ele mostrou algum tipo de personalidade e quis lutar por algo, entende? Né? E quando teve a chance, por exemplo, de ganhar corridas, né, ele sempre lutou por elas. Olha, por exemplo, na Arábia Saudita, quando a Red Bull fala para baixar o ritmo para 33,0, né, com o Verstappen andando em 32, a primeira coisa que ele pergunta é,
olha a volta do Verstappen, né? E aí eles falam, 32 vezes, não escondem, né? Ele fala, então por que vocês querem que eu ande mais lento, entende? Ele viu a chance de ganhar aquela corrida e não quis desagarrar dela, entende? Ele falou, quem fez a volta mais rápida? Ele tava querendo cada ponto porque era a chance dele, entende? Se você não vai querer lutar pelas suas chances, aí não tem como te defender, né? Eu não gosto dessa postura, porque por mais rápido que o Norris seja, se ele não tem uma mentalidade, sangue no olho, numa categoria que exige você sangue no olho, não um cara boa praça, não dá pra levar a sério isso. E não é como se o Norris também não fosse duro algumas vezes. Ele é. A gente já viu ele sendo duro com o Lewis Hamilton lá na própria Inglaterra, né? A gente viu ele vendendo o cara a posição para o Hamilton e não para o Verstappen. Nos Estados Unidos, idem, né? Verstappen passa por ele de passagem, mas quando é o Hamilton, ele joga duro. Cara, é só olhar também o próprio Pérez, né? Quando estava lá em Abu Dhabi, até hoje fico indignado com aquela punição em cima do Pérez, né? Que para mim não fez nada de errado. Ele, obviamente, estende um pouco a freada mais do que deveria, mas ele conclui a curva na pista, né? E o Norris abriu a porta, aí os dois se tocam lá, muito que o Norris tenta fazer a tangência em cima do Pérez, né? Agora, a verdade é isso, né? Se o cara não tem essa postura de ser mais agressivo, de lutar pelo que ele quer ali na categoria, dificilmente ele vai conseguir os resultados que ele almeja, né? Ele podia muito bem estar falando, a McLaren tem um grande projeto, vai fazer um grande carro, nossa, eu acredito que eles vão bater de frente com a Red Bull. Isso será muito mais fácil de engolir do que propriamente a Red Bull, porque a gente podia pensar, ele quer um projeto só dele, e ele não quer acabar na Red Bull igual os outros pilotos têm sido escanteados em detrimento do Verstappen, porque isso acontece. O Verstappen é o piloto preferido, a equipe é toda para o Verstappen, trabalha para o Max Verstappen, e ele tem medo de acontecer com ele, que acontece, por exemplo, até com o próprio Pérez, né? Porque mais do que as dificuldades de se relacionar com o carro, a falta de confiança também acaba atrapalhando, e um piloto sem confiança sempre acaba andando mais lento. Então, vamos ver o que vai acontecer aí com o Norris na McLaren esse ano, se ele finalmente vai conseguir sua vitória, mas esse é um tipo de declaração que desanima, né? Porque se a gente quer acreditar que alguém pode batalhar com o Max Verstappen, pode lutar de frente, né? A gente tem que acreditar que esse cara está disposto a tudo para isso, né? E nesse caso, eu prefiro mais o Charles Leclerc, né? O Charles Leclerc é um cara que tenta mais, disputa mais, briga mais, e nesse caso eu defendo mais o Leclerc nesse aspecto, né? Tipo, quando ele teve a chance de lutar com o Verstappen lá, ele pode ter cometido seus erros, mas ele tentou, ele não estava ali, não era por falta de não tentar, ele queria lutar, porque queria muito ali vencer o título, mas acabou não conseguindo, até porque a Ferrari foi piorando com o passar do tempo. A ver como a Ferrari vem nessa temporada, espero que mais forte, porque foi uma pena a Ferrari ter andado tanto para trás. A ver também como a Red Bull vem para essa temporada, você vai ter que fazer mais um foguete tão mais rápido que os demais. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.